Bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para conversar sobre assuntos que aparentemente são muito simples, mas que mostram a complexidade dos nossos tempos atuais, na verdade de todos os tempos, né? Marlene Monteiro, psicóloga, eu, Afonso Henrique, e aqui o nosso convidado, que para mim vem lá do passado, que é o Ricardo Ishikawa, que é um dentista, tem uma família grande, né? E, na realidade, o foco do nosso convite foi porque convivemos num grupo escoteiro, né? Então, o movimento escoteiro existe há mais de 100 anos, e a gente teve uma possibilidade de conviver nesse período. Agora, a gente não vai falar do passado, porque o passado às vezes vem, né, e tem coisas interessantes, mas o interessante que a gente pode aprender aqui com o Ricardo é que ele conviveu com jovens, gerações de jovens, né? O escotismo é para jovens de 7 até 21, adultos, né? 21 anos. Tem pioneiros, tudo, mas principalmente dos 7 ao 18, 7 a 20 anos é o foco principal, e aí vai afunilando mais para cima, passa a ser dirigente, passa a ser escotista, e aí suas várias denominações dentro do movimento. Mas o que a gente vai chamar mais atenção é essa convivência com jovens e que mudaram, né? A sociedade mudou de perspectiva em relação à atuação dos jovens, e aí nós vamos explorar isso um pouco mais em seguida. Mas fala um pouco de você, bom, Ricardo, como é que foi a sua vida desde que nós nos afastamos? Primeira coisa, eu queria agradecer a oportunidade, doutor Afonso, doutora Marlene, pelo convite de estar aqui. O escotismo é uma coisa que faz parte da minha vida até hoje. Minha esposa, eu a conheci dentro do escotismo, meus filhos foram escoteiros, meus irmãos foram escoteiros, meus primos foram escoteiros, temos ainda vários escotistas da família atuando, e é uma forte moderação, eu acho que na formação do caráter do jovem. Eu entrei como lobinho, que é um jovem de 7 até 9 anos e meio, a 10 anos. Depois eu fui escoteiro, que seria até 15 anos. Depois eu fui sênior, que seria até 18 anos. Depois pioneiro até 21 anos. E eu fui chefe de lobinhos, eu fui chefe de escoteiros, e eu fui chamado mestre pioneiro, que é o chefe que fica nesse pessoal de 18 a 21 anos. Eu tive a oportunidade de ser dirigente, fui presidente do grupo, aí depois eu fui presidente da associação, que é a entidade mantenedora do grupo, e hoje eu estou na presidência do conselho do grupo. Então hoje eu estou com 60 anos, entrei com 7, e eu, como o doutor Afonso falou, eu tive a oportunidade de vivenciar várias etapas de jovens durante essa mudança. Eu também dei aula, mais de 20 anos, então também tive o contato com jovens um pouquinho mais velhos, e realmente eu acho que mudou muito. Mudou demais até esses valores e as atitudes desses jovens. E no escotismo a gente percebe isso de forma muito clara, porque é o maior movimento mundial de jovens organizados. Ele tem hoje 57 milhões de jovens no mundo inteiro. E no Brasil nós temos 80 mil jovens dentro do movimento escoteiro. Aí eu paro por aqui, senão eu vou embora. Não, mas conta mais um pouquinho. Desculpa, é interessante, Maria, né? É interessante ele falar que ele participou de vários momentos, né? Sim, da nossa sociedade. Sim. Quais são essas mudanças? Ou faz a sua pergunta primeiro, eu não sei. Não, antes, só para circunstanciar duas coisas.
Grupo Escoteiro Caramuru. Grupo Escoteiro Caramuru, é onde nós tivemos o grande contato, grande chefe Afonso e excelente músico. Né? E ele está usando o lenço que é característico do grupo, né? A cor. Quer falar um pouquinho? Cada grupo escoteiro ele tem um lenço que seria como se fosse a bandeira. E eu vim com o lenço do Grupo Escoteiro Caramuru, que hoje, no Brasil, é o maior grupo em contingente. Nós temos hoje quase 480 jovens, que vão de 7 a 21 anos. Depois nós temos mais de 50 chefes, fora os dirigentes. O Grupo Escoteiro Caramuru tem uma sede própria, que fica na região da Paraíso, São Paulo. E nós temos um clube escola, uma escola em Juquitiba, é um campo escola de Juquitiba, que é ofertado a todos os grupos escoteiros para que possam usar também para desenvolvimento de suas atividades mateiras. O Brasil hoje tem mais ou menos 80 mil jovens, e desses 80 mil jovens nós temos mais ou menos 1.240 grupos escoteiros. E o Caramuru tem hoje 71 anos de vida, é um dos grupos mais antigos, não é o mais antigo. Também não é o melhor, né? Eu deixo isso muito claro. É um grupo grande, nós temos realmente uma estrutura muito grande, mas não é o melhor, tem suas dificuldades, proporcional ao seu tamanho, mas hoje é um grupo que tem muita força de mobilização. Ele foi originário em 1953 por duas pessoas. Será que eu posso falar alguma coisinha assim a respeito? Claro. Foi um médico sanitarista que veio do Japão, Dr. Hossoi. Ele veio, na verdade, no pós-guerra, para que ele pudesse atender a comunidade japonesa que veio ao Brasil como imigrante. E, vindo ao Brasil, ele teve que cursar novamente a faculdade de medicina, na Pinheiros. Ele fez a faculdade e ele tinha com um amigo dele, que era o nosso chamado chefão, né? Ryozo Soegawa, que era um dentista também, e em parceria com os dois, eles fundaram o Grupo Escoteiro Caramuru, porque naquela época os japoneses eles eram muito segregados. E na região da Liberdade, aqui em São Paulo, existia uma concentração muito grande da colônia japonesa. E eles fundaram o Grupo Escoteiro de forma muito modesta, num prédio em frente ao Mercadão. E é por isso que a predominância de jovens no Grupo Escoteiro Caramuru é de orientais. Não que eles cerciam outras, né, etnias, mas é que ela começou em função disso, e daí o grupo foi crescendo. Existem vários outros grupos, mas o Caramuru realmente se destacou dada essa força. Então ele começou de forma muito discreta, mas foi com esse objetivo de contemplar os jovens orientais que eram muito segregados naquela época, e aí o grupo foi crescendo. Ele ficou um tempo migrando, ficou lá na região da cidade, aí depois ele foi por uma sede na Liberdade, na Associação Beneficente Nipo-Brasileira, onde eu tive a oportunidade de conhecer o chefe Afonso, que foi chefe da gente. Eu era lobinho, e de lá ele ficou um tempo sem sede. Nós ficamos um tempo no Ibirapuera, um tempo no CI da Vila Guarani. Aí o Colégio Pioneiro cedeu uma época também um espaço para que a gente pudesse ter atividade, e nesse momento houve uma mobilização muito grande dos pais para que fizesse a aquisição de um terreno. E aí volta de novo os princípios do escotismo. Então o escotismo ele tem uma promessa. Pode falar? Assim, a promessa é assim: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Essa é a promessa do escoteiro. E ela tem algumas leis. Então o escoteiro é honrado, o escoteiro é leal, o escoteiro está sempre alerta, o escoteiro é amigo de todos e irmãos de demais outros escoteiros, o escoteiro é amigo dos animais e das plantas, o escoteiro é obediente e disciplinado, o escoteiro
limpo de corpo e alma, e assim vai. Então são regras básicas que norteiam o escotismo, mas eu acho que a grande sacada de Baden-Powell, quando ele fez a formalização do movimento escoteiro, que foi em 1907. Baden-Powell era um militar inglês, e em 1907, voltando da região da África para a Inglaterra, ele fundou o movimento escoteiro, que hoje é o maior movimento organizado do mundo. Existe uma reunião que é feita mundialmente a cada 4 anos, chamado Jamboree. O último foi feito na Coreia, com a participação de 40 mil jovens. O próximo vai ser agora na Polônia, então vai ser em 2027 e deve girar algo em torno disso. E nós temos algumas informações mais precisas, que nós temos um elemento nosso, chamado Eric está aqui, que ele está no Biro Mundial, é a sede mundial de escotismo. E hoje ele participa lá de toda a preparação, e graças, acho que, aos fundamentos do escotismo, e ele adotou isso como conduta na sua vida, acho que acabou aproximando ele do movimento escoteiro. E uma coisa que nós estávamos falando até antes é isso, assim, o escotismo, ele prega igualdade, tem 5 áreas de desenvolvimento no escotismo, e elas são trabalhadas constantemente em todas as atividades, que é o social, o intelectual, o físico, físico, espiritual e... E essas 5 áreas são desenvolvidas em todas as atividades, de modo que haja uma equalização no seu desenvolvimento. Mas o que a gente percebe hoje, que muitas coisas começaram a mudar, até em razão do desenvolvimento social, eu diria assim, né, dos tempos. Hoje a gente tem algumas dificuldades. Existe o Estatuto do Menor e do Adolescente, que antigamente não tinha. Então algumas atividades elas foram desaconselhadas a serem realizadas, mas hoje ela restringe bastante as atividades, ela protege muito os jovens, acho que isso é positivo, mas o escotismo ele é pautado de desafios. Então, o método escoteiro, que é o método que norteia todo o escotismo, ele tem uma filosofia que é aprender fazendo. Ou seja, o jovem tem possibilidade de fazer e errar, e ser orientado e corrigido. É isso que no fundo faz crescer, mas eu acho que o grande trunfo do escotismo é seu organograma, ou seja, dentro dessas unidades, os lobinhos. Então você vai ter um lobinho de 9 anos e meio para 10 anos, cuidando de um jovem de 7 anos. Ele tem que zelar por todos esses jovens. Essa é a maior dificuldade desse lobinho, que é o chamado primo. Então, ele é o responsável e, teoricamente, ele já tem uma equipe para ele gerenciar. Só que são equipes com vários níveis de desenvolvimento físico, motor, e isso dificulta muito. Então, nem sempre, é claro que nessa idade, o jovem quer sempre ganhar, quer sempre despontar, né, nas suas atividades, mas ele tem que entender que o trabalho em equipe é muito mais importante. E isso acho que é o grande trunfo do escotismo. No lobinho, então, o jovem de 10 anos é responsável. No escoteiro, o jovem de 14 para 15 anos é responsável por outros jovens mais novos. De 10 a 15, essa fase, então, é muito difícil, porque seriam os adolescentes. Então, a personalidade acaba aflorando, acaba havendo muita briga, mas existe sempre o desafio do trabalho em equipe. Então, como nós estamos falando com a doutora Marlene, é feito o acampamento. E no acampamento, acampamento.
isolamento. Você come o que tem. Às vezes você vai cozinhar, o jovem não consegue cozinhar, vai comer cru. Ele tá lá no meio do mato, não tem celular, vai ter que se virar. Eu acho que isso é o grande trunfo que, infelizmente, hoje ficou mais difícil. Existe uma série de protecionismo para as crianças e os jovens que limita também a ação, consequentemente, dos chefes e dos grupos escoteiros. E aí, mais para frente, vão indo. Então, pessoal de hoje, né, no nosso grupo escoteiro, pelo menos no Caramuru, o jovem de 15 anos, o menino ou a menina, ele organiza uma festa, que é a festa junina. E nessa festa junina, existe uma população mais ou menos de 1.500 pessoas. Eles organizam desde o layout, ou seja, disponibilidade das barracas, arrecadação, patrocínio, a organização, a distribuição de função junto aos pais, junto aos jovens, inclusive os jovens menores. E existem as apresentações artísticas. E então nós temos os sêniors, que são os rapazes, as guias são as meninas nessa mesma faixa, de 15 a 10 anos, e de 18 a 15 anos. E nós temos os pioneiros, onde novamente se juntam os rapazes e as garotas, que vão até 21 anos. Nosso grupo tem uma festa anual que é chamada tradicionalmente de bazar. Para vocês terem uma ideia, o público do bazar é em torno de 3.000 pessoas e mais ou menos 1.000 pessoas que vão fazer o trabalho de equipe de base. E esses jovens, até 21 anos, eles têm que organizar desde a segurança, desde o transporte, a alimentação de todos, a distribuição, quer dizer, é uma mega empresa e é uma experiência sem igual. Quem tem essa oportunidade de ter essa experiência ganha um know-how assim absurdo. De novo, eu acho que o nosso grupo é privilegiado, ele tem uma formação socioeconômica realmente diferenciada, mas de novo, não somos os melhores, mas nos esforçamos para sê-lo, mas estamos longe disso. Mas a gente tenta passar esses fundamentos aos jovens, assim como nós passamos aos nossos chefes e aos nossos dirigentes. E o que eu posso falar desse tempo todo que eu pude participar, eu participei de 12 eventos seguidos dessa festa chamada Bazar, junto a esses jovens, e a gente percebe que houve uma mudança. Hoje o jovem está mais liberal, hoje o jovem está menos comprometido, hoje o jovem faz tudo em última hora, ele deixa para o momento final. Mas pelos princípios do escotismo, a gente tem e consegue cobrar, né? Porque a gente trabalha muito coletivo e a gente bate muito nisso. Então, o que eu mais vejo de diferente hoje no jovem é que antigamente o jovem não tinha muitos afazeres na sua distração. Não tinha pouco tempo lá tinha que estudar, aí tinha que fazer o escotismo, e ele era muito dedicado ao escotismo, assim como os seus pais. Hoje, os jovens têm muitas tarefas, eles têm pouquíssimo tempo para lazer, mas o celular veio muito forte, a informática veio muito forte. Então, com isso, eu acho que a noção de tempo da juventude, eu acho que mudou. O tempo é mais exíguo para eles, com certeza, mas eles são mais tranquilos, sabe? São menos comprometidos do que antes. Então, até entendo, no caso nosso, as festas, elas tinham um objetivo que era arrecadatório para que a gente pudesse manter esse grupo nos seus gastos, nas suas manutenções. Hoje, o grupo tem uma saúde financeira boa, é estável, e os jovens não sentem isso, mas acho que isso vem muito dos pais, né? Assim, são jovens muito protegidos, são jovens que são exigidos muito pouco, são cobrados muito pouco de suas responsabilidades, e isso não é diferente no escotismo. Só que quando entramos em atividade, eles mudam. Como a gente cobra no coletivo, é mais fácil. E o objetivo do escotismo é bem tácito, é claro, trabalhar em equipe. E isso nós estávamos falando antes com o Dr. Afonso, assim, em voga. Isso é muito moderno nos dias de hoje. E desde aquela época, ou seja,
Desculpa, 1907, quando Baden-Powell instituiu toda essa estrutura, ele já previu isso. E hoje perdura até hoje. Então, eu acho que a grande sacada do escotismo é isso. É uma pessoa, um jovem mais velho, cuidar de jovens mais novos, trabalhando sempre com o objetivo de que a equipe atinja a seu contento. É dando responsabilidade desde cedo, né? Ensinando a trabalhar, tendo a sua responsabilidade em cuidar, em alimentar. Eu sempre acreditei nisso, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu acho que o jovem tem que aprender desde cedo. Nós não sabemos o que vai ser de cada um. Então, todo mundo tem que saber se virar. Né? Se virar em tudo que é sentido. Eu acho que o escotismo dá isso. Não sei, posso estar enganada. Mas mudou, doutora Marlene, mudou muito. Antigamente, quando nós íamos acampar, nós usávamos uma mochila de couro, de lona, pesadíssima, da época do nosso grande chefe, que ela não era impermeável, você colocava o mínimo de roupa possível, porque você tinha que carregar aquilo lá. Hoje você tem mochilas de 2, 3, 4 mil reais, de alumínio, impermeável, são super leves, modernas. Então, assim, houve o avanço disso. Em contrapartida, na nossa época, a gente levava um calção, uma sunga, uma camiseta, uma toalha e só. É o que a gente tinha, é o que a gente ficava. E o uniforme tinha que estar impecável. Mas o resto, ninguém trocava de roupa. Banho, não se tomava banho. Imagina, banho era de chuva, tomava banho no rio. Hoje não. Hoje, a gente vê pelos próprios lobinhos, que são os menores, quem faz a mochila deles são os pais. E eles não entendem que esse jovem tem que carregar. Então o que acontece? O jovem mal consegue carregar a sua mochila, mal consegue carregar o seu slip, que é o saco de dormir. É nítida essa mudança. Houve um protecionismo muito grande. E no escotismo também não é diferente. Então, antigamente, nós adentrávamos no mato com uma bússola, uma pinha, nós vamos chegar do outro lado lá, não sei, no dia tal nós temos que estar do outro lado. E era assim. Hoje não dá mais para fazer isso, né? Então, hoje quando a gente faz uma atividade desse tipo, a gente faz em ambiente controlado. Esse campo escola de Juquitiba é um ambiente controlado, onde a gente solta os jovens, mas os chefes ficam a uma longa distância acompanhando. E tem que ser mesmo. Hoje realmente mudou, o tempo mudou, os tempos mudaram, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas a gente já ouve chefes, pô, vai ter segurança, Então mudou bastante, né? E eu entendo isso, mas o que me assusta é que muitos pais que hoje estão com filhos no nosso grupo foram escoteiros antes e hoje eles vêm com uma mentalidade totalmente diferente. Então, acho que foi evolução do tempo, acho que algumas coisas manteve alguns valores, mas muitos também mudaram. Eu acho que é isso. Pensando aqui filosoficamente, está ouvindo você contar, é claro, é interessante ter um relato, né, de quem conviveu com décadas com esse sistema, né, com os jovens modificando, com as suas expectativas lá originais que não se concretizam mais, né, essa coisa da infraestrutura. Mas eu fiquei aqui pensando, digamos que tenha uma hecatombe no mundo, né? A ideia do escotismo é ter pessoas que conseguiriam se adaptar a uma situação de penúria, penúria coletiva de infraestrutura, de tecnologia, e que tivesse que voltar a fazer fogo em lenha, cozinhar fazer lamparina, cozinhar em panela de papel, né? Já tivemos essa experiência, né? Ou então o pão de caçador, né? Que envolver uma haste de bambu ou de galho de árvore com farinha e ingredientes que tivesse e depois comer, né? Às vezes cru. Mas esta reserva técnica, vamos pôr assim, da humanidade, ela está desaparecendo, né? Porque
talvez tenham alguns grupos profissionais, né, militares, tudo isso guardando esses conhecimentos, essas atividades. Mas no dia a dia da sociedade, o escotismo cumpria esse papel, né? Digamos, no século XX inteiro, cumpria esse papel. Tinha o respeito à natureza, tinha o que extrair da natureza e como conviver com ela, né? Fora, com as pessoas, fora, no urbano, né? Então, era um leque bastante grande. Respeito, né? Um respeito. Respeito, né? Isso que chama atenção. É o respeito e o cuidar do outro, que você falou. Cada um tem que começar a cuidar do outro. Mas é diferente, doutora Marlene, assim, a gente vê de forma muito nítida Hoje. a modulação do jovem. Não, mesmo nos dias de hoje, é diferente. Nós temos uma família grande, nós temos muitos familiares ainda dentro do movimento, mas eu vou dar um exemplo assim que é muito claro. Por exemplo, se forem fazer uma reunião com os amigos da faculdade, ao terminarem a reunião social, a senhora vai ver copo no chão, prato, talher, banheiro tudo sujo, a pia imunda, e a festa termina assim. Quando existem os escoteiros, quando se faz uma reunião dos escoteiros, pelo maior número que seja, doutora Marlene, pelo maior número que seja, a casa fica mais limpa do que antes. Isso eu endosso, isso eu acho assim, não se perdeu isso. Existe o respeito ainda com o idoso, com os pais, com o barulho, existe o cuidado em... E eu falo isso porque eu vivencio isso, em não querer fumar na frente deles, não querer beber na frente deles, ou seja, ainda existe o respeito, né? Mas a mudança, assim, a diferença é muito grande. A senhora vai ver a turminha da faculdade, assim, ó, a mesa fica suja. A turma dos escoteiros, ao terminar, a senhora vê que a casa fica mais limpa, ensacam os lixos e tal. Então isso eu acho que se preserva ainda muito, mesmo nesse bazar que a gente faz, com esse fluxo tão alto de pessoas, é feita uma coleta seletiva. Então é separado as latinhas, os orgânicos, os lixos, durante esse próprio evento. Então isso desperta mesmo uma consciência muito grande nos jovens, né? Mas sempre um aprendizado, cada dia um aprendizado. E é isso que deveria continuar, né? Eu acho que para sempre, não só no escotismo, mas em todos, né? Na sociedade como um todo, né? Ter uma mudança, né? Era esse nosso objetivo, é fazer com que as pessoas percebam que precisa principalmente do respeito pelo próximo, né? Com certeza, certeza. Que é a coisa que mais me chama a atenção nesse momento. E você estava falando que não sei se você falou que cada grupo de escoteiro tem uma cor diferente. Isso, de lenço. Tem um lenço e uma cor diferente. Isso aqui é a nossa alma dentro do movimento escoteiro. Cada um tem uma cor diferente. Um eu estou lembrando da tem uma cor. Eu tenho em casa. O sobrinho tem marrom também. Marrom, claro. 26º de São Paulo. Isso mesmo. Barato. Mas deixa eu explorar um outro lado. Você tem essa trajetória toda dentro do escotismo, né? Claro, com influências, né? Suas próprias na família e nos circunstantes. Mas você tem um outro lado social. Sim. Né? Social, eu digo assim, de responsabilidade social, né? Que vai em paralelo com o escotismo, mas também, além de ser uma atitude, um trabalho interessante de responsabilidade social, também permite este olhar na sociedade, né? Então, o seu olhar a respeito dos jovens também tem um pouco emprestado deste olhar em relação a essas subpopulações. Pode falar um pouquinho? Claro. O que eu estava falando com a doutora Marlene, doutora Afonso, eu acho assim, o jovem hoje, ele respeita o exemplo. Eu acho que isso é muito claro. Ele não respeita a palavra. O faz pensar, o faz refletir, mas é o exemplo que de fato os sensibiliza. Então, em função disso, até pela nossa formação,
por ser escoteiro, a gente teve muitas ações sociais. Então, isso faz parte da gente. Um exemplo que eu falo, isso é muito claro, assim, você pode estar com o pessoal, com os amigos, tal, eu vejo até pelos nossos conhecidos. Você vê um colega seu lá, pega e joga uma lata na rua. Isso incomoda a gente. Mas você não vai ser chato, falar, pô, não joga. Ou você vê lá o cara chegar e pá, quebrar um galho de árvore, assim, por nada. Isso incomoda a gente. Quem tem essa formação se sente incomodado. Então, acho que isso faz parte da filosofia do escotismo. Agora, em função disso, a gente sempre trabalha a igualdade. Religiosamente é uma coisa ecumênica, não existe uma religião específica. Então, o escotismo prega muito a igualdade, equalização. E em função disso, eu também tenho isso no meu sangue, assim como minha esposa, meus filhos, e a gente acaba fazendo alguns trabalhos sociais porque a gente tem essa força, doutor Afonso, porque a gente tem essa força de mobilização. Então, o que acontece? Todas essas sessões do nosso grupo, eles fazem ações sociais em vários níveis, né? Inclusive na nossa época, nós íamos lá cuidar de estacionamento, ficava no barro, na chuva, né? Quando o mundo sumou lá em Itaquera, era uma coisa muito precária, mas você ia lá e lavava a alma, literalmente saía imundo, mas saía feliz, né? Então a gente aprendeu isso. Hoje a gente trabalha ajudando uma ONG+, que faz... do Vico Tangoda, que faz arrecadação de alimentos e marmitas. A gente faz uma média de 550 marmitas por dia e elas são distribuídas por uma outra ONG, a ONG+, inclusive são vários médicos do Sírio, do HC, que estão nessa ONG+, que ela surgiu depois que houve a pandemia. Nós, da Mesa Solidária, não podíamos distribuir, porque somente eu, que era da saúde, tinha a vacina da Covid, e os outros não tinham. Então, para não expor, a gente acabou parando durante um tempo. Aí o grupo do pessoal do Sírio, médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde, se propôs a nos ajudar. E até hoje a gente mantém. E como eu tenho esse canal, eu consigo trazer muita gente também do escoteiro para nos ajudar. Então, quando a gente instala, realmente assim, a mobilização é muito grande. E isso em parte dos jovens, por parte dos pais, eles aceitam bastante, eles nos ajudam. Toda vez que precisa, a gente chama, eles vão lá para ajudar a montar a marmita, vão já ajudar para arrecadar, vão ajudar a fazer as ações sociais. Então, acho que é uma coisa que eu sempre falo, doutor Afonso, assim, é o exemplo que o pai dá para o filho. Eu acho que isso é o melhor norte na vida do jovem, porque lhe dá subsídio para você arguir seu filho, né? Porque senão ele só vive no mundo da filosofia, mas de prático não vai. Então, meus filhos já participaram na montagem, até falei, doutora Marlene, teve um episódio com a minha filha que queria saber, mas quando ela foi, ela viu que é diferente. Não é assim só lutar, eles são sobreviventes. A gente tem que tomar alguns cuidados com pertences, essas coisas, não pode destratar. Faz parte de quem quer fazer esse tipo de trabalho. E essa ONG+, ela faz distribuição das 400 marmitas, distribui suco, pães, roupas, e assim por diante. A gente ajuda a Casa Roupa, o grupo também ajuda bastante. Então são várias ações que existem que, graças, acho que ao escotismo, a gente traz isso para a nossa vida e não é penoso, é uma coisa para a gente normal, né? É uma coisa comum. E quanto ao que o senhor fala assim, de eventualmente acontecer um colapso no mundo, eu não tenho nem dúvida que quem for escoteiro vai se dar muito melhor, mas não tenho nem dúvida. Eu vejo pelos jovens que saíram do Caramuru, mas não só do Caramuru, a gente tem um contato realmente com vários grupos, até pelo nosso contingente, para eles organizarem uma equipe, doutor Marlene, assim, um trabalho em 5, 10, para eles assim, é fichinha, eles estão acostumados. Tanto que vários são líderes, a gente tem vários
profissionais em destaque nas suas respectivas áreas, dado esse exemplo de trabalho em equipe, mas o trabalho realmente em equipe. Ou seja, entender que se você não fizer a base, você não sobe, você não consegue realizar, você não consegue organizar. Então, essa formação do escotismo, eu acho que é o ponto básico. Por isso que, hoje a gente tolera, se de repente o jovem é mais preguiçoso, o jovem é mais medroso, mas a gente adota essa estrutura, e ele nem percebe como isso funciona. Por isso que essa eu acho que é a mágica do escotismo. Acho que existem várias mágicas. Então, porque... Não, mas eu acho que, olha, doutor Marino, só para dar um exemplo assim, a gente faz um acampamento, esse Jamboree Mundial, ele não é barato, realmente não é barato. E o nosso grupo tem um contingente grande de pessoas que gostariam de participar, mas não é fácil, o custo é muito alto. Então, nós instituímos um acampamento geral, já de outras gerações, nós só reativamos esse acampamento geral, onde o grupo escoteiro faz um acampamento, nosso campo escola em Juquitiba, foram quase 400 jovens que ficaram acampados, inclusive os lobinhos ficaram acampados em barraca, choveu, entrou água na barraca, mas quem organizou foram esses jovens pioneiros, de 18 a 21 anos. Eu acho que sem intervenção dos chefes, é uma ação que não existe intervenção, existe uma supervisão, mas os pioneiros, eles têm total autonomia, inclusive financeira, e aí vão ter que buscar recursos, vão ter que buscar patrocínio. Então, quando ele sai, ele já tem uma noção muito grande de administração empresarial, assim. Isso eu acho que é o grande trunfo para eles. Sim. Por isso que eu acredito ainda no movimento escoteiro, e é por isso que eu ajudo até hoje. Sim, então eu acredito, viu? Eu acredito muito, porque eu acho que é esse o caminho. É como eu estava falando, não adianta você deixar a criança solta. Eu acho que ela precisa ter um grupo, ela precisa saber que trabalhar em equipe é fundamental, né, para poder realmente desenvolver a sua capacidade, porque senão fica realmente sempre muito focado naquilo que vem pronto. O celular vem pronto, as notícias vêm prontas. Então é como eu falo, que eles acabam pegando uma caixinha mágica, né, e tira de lá, eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai existir isso. Tem momentos como se acontecer alguma coisa, não vai ter mais isso. E como você vai se virar? Né? Eu acho que nós precisamos aprender em todos os sentidos, né? Fazer qualquer coisa que não está escrito, não tem numa caixinha, não tem pronto, não vou ali na esquina comprar. Você vai ter que fazer. E uma outra coisa que você tinha enfatizado logo antes e que tem sido meio recorrente nessas nossas conversas aqui é a questão da relação interpessoal, né? Tem um objetivo lá, trabalhar em equipe, tudo, mas exige um desenvolvimento de uma sensibilidade, de habilidades de relacionamento. Sim. Né? Com isso pessoas. Isso é lindo. Com pessoas, né? Com pessoas, e na realidade aqui não existe escotismo virtual, né? É o poder abraçar, é o poder xingar, é o poder, sabe, fazer e resolver ali na hora, no ato. Tem alguma diferença? Vamos ali. E se permitir, né? Eu acho que esse contato humano, hoje em dia, falta muito. Que a escola não proporciona. Não tem como, né? A escola não proporciona neste grau, né, de vinculação, né? A escola tem muitos méritos, claro, fazendo só uma pontuação, mas a escola ela justapõe os alunos e com muita dificuldade eles têm um relacionamento mais intenso, mais produtivo, né? Como é a exposição que tem no escotismo, né? Tem as atividades semanais, tem as atividades anuais, tem as atividades convidadas, né, como você falou, e isso tudo vai adensando essa necessidade de relacionamento interpessoal que, assim, aparece muito aqui, parece que está faltando ainda um pouco mais. Né? O que eu acho, doutor Afonso, eu acho que isso é muito nítido para o jovem, de uma maneira geral, mas como nós estamos abordando o escotismo, para o jovem escotista, quanto maior o desafio, melhor. Quanto maior o desafio, melhor. Maior a mobilização, maior a união.
isso é um contraponto na formação e orientação que os pais têm dado aos seus filhos. Esse eu acho que é o grande choque. Onde no escotismo, como o senhor falou, dá lá uma varinha, dá um cordãozinho, faz fogo aí, se vira. E isso marca na nossa... Realmente essa superação marca pra gente. Realmente é um troféu essa superação. Agora o pai vai dar isqueiro, vai dar o fósforo, vai dar o álcool, dá tudo. Pronto. Mas esse é o nosso maior problema, doutora Marlene, assim, esse choque que às vezes os pais não entendem. Isso que é mais difícil, porque assim, estão criando o mundo, as crianças, os adolescentes, e nós também estamos ficando cada vez mais individuais e cada vez mais isolando-se da sociedade. Não existe mais coisas como, sabe, um café da tarde, né, fofocando com a família, né? Não existe mais, muitas vezes, almoço familiar, né? Não existe mais bate-papo de rua, né? Você não conhece seu vizinho que está né, no seu apartamento. Então, do lado, muitas vezes você não conhece. Então, acho que a maior mudança que eu poderia relatar para vocês é isso. É esse choque que existia. E aquela coisa, né, Dona Marlene? Eu sou da época que, assim, se eu levasse bronca da professora, com certeza eu já ia levar outra em casa. Meu pai e minha mãe não queriam nem saber o que aconteceu. Eu já ia levar outra bronca. Eu pago. Eu chamo de havaiana terapia. Não tem conversa. Leva bronca aqui, vai levar bronca aqui de novo. Não tem jeito. Agora, hoje é o contrário, né? Hoje o filho leva bronca, o pai vai lá dar bronca no professor. Hoje eu pago, né? Hoje quem paga o seu salário sou eu, de uma forma ou de outra. Isso para a senhora perceber, doutora Marlene, porque os chefes nossos são chefes jovens. Eu acho que o grande segredo do Caramuru é que a nossa chefia, ela é predominantemente jovem. É isso que eu acho que mantém a nossa força durante esse tempo todo. Então, ela tira o grande gap dos outros grupos que se caracterizam por chefes de permanência duradoura. Então a gente tem uma estrutura que a gente tenta seguir de cada 2 anos o líder, ele pode ficar mais 2 anos, mas após 4 anos inevitavelmente ele tem que passar para o seu primeiro assistente. Isso faz com que haja uma rotatividade dos chefes e exista uma dinâmica maior. E de repente você está formando um adulto completamente diferente do que nós encontramos. Mas é um grupo privilegiado, né? Independente. Não nego, né? E não era assim. Mas independente da personalidade individual também, né? Sim. Porque tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais comprometida, independente dessa personalidade. É que essas pessoas que estão num patamar maior de esclarecimento, eles entram como anciões, eles vão aconselhando, eles não são desligados, eles continuam na sessão, aconselhando os demais outros chefes. É a maneira que a gente tenta perpetuar esse conhecimento para não se começar do zero. Eu sempre falo isso, né? Vocês são da área acadêmica, ninguém vai pesquisar do primeiro livro. É dali para frente. Eu acho que o escotismo tem que adotar isso também. Então é uma coisa que a gente adota no Caramuru. E isso eu acho que tem dado muito certo durante esse tempo todo. E a gente, nesse momento assim, mais crítico, principalmente por causa da pandemia, acho que foi colocado à prova e ela vem superando. Mas de novo assim, não é o melhor, mas ele tenta corrigir, ele tenta seguir. Eu vou pegar uma frase lá do começo, que você falou do chefão, né? Sim. Que você falou, também é dentista. Agora, esse também não ficou explicado. É que você também é dentista. Sim, eu sou dentista. Então você tem assim, simplificadamente, claro, né? Você tem a atividade deste movimento importante que é o movimento escoteiro. Você tem uma atividade dentro da sociedade para ajudar os desvalidos, vamos por assim, né? Mas você também tem uma outra atividade profissional que também lida com as pessoas e lida com o bem-estar das pessoas, né? Sim, sim. Então você é toda uma coerência? Então vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou ao médico. Ah, tá bom, tudo bem. Eu vou ao médico. Eu vou ao dentista. Puta, você vai no dentista? Essa é a maior diferença, doutor Afonso. O dentista, ninguém gosta de ir ao dentista.
sempre Ninguém gosta. Ninguém gosta de ir ao dentista. Então, eu acho que a gente é obrigado a conquistar o paciente. É por isso que eu estava falando do Dr. Rossoi, assim. Eu acho que é a mesma coisa. A lembrança de dentista, ninguém vai no dentista porque gosta. Agora, o médico, não, precisa ir no médico, eu vou. Precisa tomar injeção, eu vou. Precisa tomar anestesia. Puta, tem que tomar anestesia. É muito mais difícil para a gente lidar. Eu acho que isso dá um jogo de cintura no trato com as pessoas, sejam jovens, sejam idosos, criança, então, pelo amor de Deus, eu tenho muita paciência, mas eu acho que é um desafio, por isso que eu acho que dentista é um profissional que tem que gostar de gente, senão não consegue se desenvolver na profissão. E esse gostar de gente, você experimenta também em outras áreas, sim, né? Então, sim. As coisas acabam convergindo, né? Mas é interessante ter este olhar, né, que não é compartimentalizado, né, é uma vocação sua que se manifesta em várias frentes, né, em várias áreas. Fazendo trabalho em hospitais também, né, que é chamado para fazer então, eu tenho formação de odontologia hospitalar, onde a gente fazia atendimento de pacientes oncológicos e transplantados. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em hospital, senti de perto. Por isso que eu sinto a diferença de ser médico e dentista. Agora, vindo do nada, deixa eu fazer uma pergunta, né? Porque essa coisa da relação interpessoal a gente pode simplificar em um termo empatia. Né? Dá para dizer que a empatia está fora de moda no mundo? Eu acho que fora de moda não, mas as pessoas estão muito mais interesseiras. Eu acho que isso sim, principalmente pelo aspecto financeiro. Mas eu acho, né, doutor Afonso, mais uma vez, eu acho que o exemplo vem de cima. Né? Quando as pessoas têm interesse para ascensão profissional, troca de vantagens, é complicado, né? É o que a gente mais vê, né? A gente vê em filme essas coisas, né? E aí o exemplo que fica, né? Acho que é uma coisa que infelizmente está em voga, ela é muito forte, e trabalho social assim, é legal, tá? Você faz, legal, mas todo mundo poderia fazer. Mas o que eu sempre falo, eu acho assim, o trabalho social, ele não precisa ser necessariamente dirigido às terceiras pessoas, ela tem que começar dentro de casa. Eu sempre bato nessa tecla. Não adianta querer ajudar o vizinho se você não está bem em casa. Não adianta, você tem prioridade de cuidar da sua família. Se tua família não está bem, não tem como você querer ajudar a família de outro. Eu acho que isso é fundamental. Mas hoje, a gente sabe que é muito mais fácil ajudar o vizinho, ajudar aquele lado desfavorecido do outro lado. Mas filho, é difícil pensar em si mesmo, né? É muito difícil, você ver as suas dores, as suas angústias, né? E como sair dela. Muitas vezes ela serve como, sabe, fica quieto, deixa quieto. Eu acho. Isso está muito difícil para as pessoas. Eu acho que se não houver uma parceria do casal, uma cumplicidade, isso eu sou muito grato, até porque minha esposa, eu conheci dentro do movimento escoteiro, ela pensa do mesmo jeito, ela me incentiva dentro, é até muito tolerante, porque eu dedico muito tempo ao escotismo, e sem a compreensão dela, com certeza nosso casamento já teria terminado, mas ela sabe o que eu acredito e por que eu estou lá, e é por isso que ela me incentiva. É o respeito novamente, com certeza, né? É o respeito e a confiança de um do outro, né? Com certeza. Mas além de tudo isso, parece que você também faz outro tipo de trabalho, que é a questão do espiritismo, da questão espiritual, que mexe com outras pessoas também, né? Então, quer dizer, você estava falando, parece que assim, a religião em si não precisa ser uma única específica, né? Parece que existe, né? É você já, né? Por tudo que você faz, você carrega uma série de coisas aí que ajudam o outro, né? Pela tua experiência. Eu acho que é missão, doutora Marlene, eu acho que é missão. Existem pessoas que têm o dom da música, dom da fala, dom da inteligência, dom do estudo. Eu acho que existem pessoas cada um com o seu dom. O que eu acho que a gente tem que fazer é despertar esse dom e desenvolver. Eu acho que isso é importante. Mesmo a senhora falando da parte espiritual, realmente, eu tive contato com o espiritismo porque minha esposa ficou internada uma época na UTI e sem diagnóstico nenhum.
E eu conheci uma outra pessoa, um grande amigo, que me colocou dentro do movimento espírita, me forneceu dados e subsídios, e a partir disso eu comecei a trabalhar. Então era mais ou menos por volta de 20, eu estou com 60 anos, há mais de 40 anos a gente vem trabalhando. E a gente faz um trabalho espiritual, mas que eu falei para a senhora, assim, é ecumênico. Nós temos todos os níveis de religiosidade, filosofia. E para mim o espiritismo não é religião, para mim o espiritismo é uma filosofia de vida. Então, assim como eu falo com os nossos chefes, você não é chefe só quando você está com o uniforme, você é chefe em tempo integral. Ou seja, o seu exemplo vai repercutir para o jovem. Então não adianta só na hora que você é chefe querer dar uma de gostosão. Tem que ser fora também. Então tá no bar, tá numa festa, tá numa balada, tem que ter os preceitos do escotismo dentro de si. E a doutrina espírita, ela é igualzinha ao movimento escoteiro. É a prática do bem. Não interessa quem, é a prática do bem. Não interessa religião, formação educacional, cultural, econômica. É a prática do bem. Eu sempre falo assim, o escotismo e o espiritismo, ele não vem para te ensinar a ajudar. Ele vem para te ajudar. É isso, a você ajudar as outras pessoas, nesse sentido. Não para ser rico, para ser feliz, não. Ele vem para te ajudar a modular sua formação, sua moral, seus valores, para você ajudar as outras pessoas. Por isso que eu acho que o escotismo e o espiritismo são totalmente paralelos. E para mim uma coisa faz parte da outra. Eu não vejo diferença, assim. A partir do momento que eu não coloco o espiritismo como religião, mas como uma filosofia de vida, para mim ambos caminham em paralelo. É a mesma coisa, só eu acho que o organograma muda um pouco, mas é a mesma coisa. Então a gente faz sim esse trabalho, assim, a gente faz isso sim. É bonito, né? Eu acho que realmente eu também comungo da mesma ideia, em termos de que religião não é uma, sabe, específica, é o que você faz, né? É o que você pratica, né? Olha, Marlene, vou até confessar, eu nunca falei isso. É a primeira vez que eu estou me abrindo assim, e longe de querer ser narcisista ou querer me vangloriar, não é isso. Mas eu não faço isso mesmo. Assim. Eu me sinto honrado pelo convite do Dona Rosa, que foi meu chefe. Com amor, né? Você faz com muito amor, isso fica muito claro. Eu faço, e você sim. gosta do que você faz e tem uma certeza daquilo que faz. Eu acredito, sim. Então, isso que é o mais importante, né? É quando a gente acredita no que faz, quando gosta do que faz. E isso vai muito mais além, sabe, do qualquer narcisismo, vai muito mais além. Imagina, narcisismo não tem Mas nem... eu fico preocupado, doutor Afonso, com o movimento que eu vejo acontecendo, principalmente na área imobiliária. Esse surgimento de estúdios. Isso me deixa muito triste, muito triste. Eu falo para o meu filho, eu quero neto, mas eu vejo que a gente está indo no movimento contrário. Quer dizer, é muito mais fácil ter um pet do que cuidar de um filho. Sim. Isso me deixa muito triste, porque eu acho que a gente só vai dar valor aos nossos pais quando você tiver um filho. Quando tiver um filho. Porque é difícil de cuidar. Muito, muito difícil. Nos dias de hoje, então, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu lamento que seja um movimento mundial, isso que está acontecendo. Sim. Mas é uma coisa que está acontecendo. Eu acho que eles vão perceber isso, porque vai chegar uma hora que não volta. Vai acabar daquele jeito. E eu acho que o pessoal vai ter mais consciência. Assim. Eu torço e rezo por isso, para que as pessoas tenham esse preceito. Eu acho que, pensando nessa direção, é claro que os movimentos sociais, as expectativas das pessoas são muito moldadas por forças grandes aí dentro da estrutura social, né? Líderes, mídia, enfim, não vou nomear para não demonizar ninguém, né? Mas existe um movimento contra isso, né? Tem a nossa expectativa de querer que isso realmente reverta ou vá para um caminho interessante. Já tem estudos, por exemplo, estudos científicos na área de psiquiatria, na área do comportamento, mostrando, por exemplo, isso já tem 10, 15 anos, que a família se reúne para uma refeição 2 vezes por semana, e este comportamento faz profilaxia de doença mental, né, psicopatias, etc. São estudos muito simples, né, mas que revelam
o âmago da questão, que é a relação interpessoal que a gente está falando aqui. Tem que ser na mesa que você consegue se relacionar, conversar, trocar, brigar. Faz parte da família. E eu não sou fã muito da televisão, mas eu assisto um seriado de vez em quando, chamado Blue Bloods, né? Que é uma tentativa, assim, não clara, né, de mostrar o resgate do comportamento familiar, do encontro familiar, né? Para quem não assistiu, não é propaganda, mas é uma família que tem vários policiais. Tem o chefe da polícia de Nova York, o pai dele tinha sido o chefe da polícia também, e tem 2 ou 3 policiais, entre policiais detetives, e uma das filhas é do judiciário, né? E faz um jantar semanal. Aliás, eles fazem referência a esse jantar semanal em vários momentos dos episódios, como crítica e como também elogio. Mas acho que isso está sinalizando talvez um resgate do encontro familiar, né? A importância que é isso. Não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu estou vendo isto como é uma cultura que influencia muitas culturas no mundo todo, né? Talvez este seriado tenha também essa função de sinalizar o resgate do encontro familiar como uma atitude para ter melhores pessoas, melhores relações, e a gente ter um melhor futuro, né? Dá trabalho, né? Mas é tão gostoso. Eu acho. A Marlene sabe que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, cansa de vez em quando, incomoda demais, você quer ficar sozinho. Mas é tão gostoso. E você que tem uma família grande, né? Não tenha dúvida. Grande e próxima, né? Grande e próxima, né? Mas o que eu, assim, vejo, Marlene, é que as pessoas, elas têm o foco na sua vida, na grande maioria das vezes, no seu sucesso. Mas quando percebem o que acabaram deixando para trás, não conseguem mais resgatar. E dentro desse trabalho espiritual que eu falo para a senhora, nós atendemos muitos jovens que tentaram suicídio. E eu falo, quando a pessoa tenta suicídio, ela quer chamar atenção. E é isso que me preocupa, que às vezes os pais, logo na sequência, não, vão fazer terapia, põe no psicólogo, põe no psiquiatra, mas os pais não participam. Terceiriza o problema, né? Alguém vai cuidar disso, né? Não participa do processo. Não sou eu que vou cuidar, alguém cuida disso. Não sacudiu. Aí quando morre, eu falo isso para todos os meus filhos, eu falo assim, não chore em cima do caixão, não vem chorar em cima do caixão. Quer falar alguma coisa, fala enquanto estou vivo. Quer reclamar, fala enquanto estou vivo. Quer falar que gosta de mim, fala enquanto estou vivo. Depois que eu morrer não adianta, aí não adianta. Mas é o que a gente mais vê. Infelizmente isso acontece e está muito comum, né? Não tem essa união. É. E é essa a questão. E nosso objetivo aqui muitas vezes era isso também, tentar trazer um pouco, né, da importância familiar, da importância de olhar para o jovem, das crianças, para ver se cada um que se possa ser acompanhado. Eu sei que a questão financeira está muito ruim no país, mas será que não dá para guardar um pouquinho de tempo para poder conversar, para poder jantar ou almoçar junto, ou pelo menos, né, algumas vezes um café da manhã, não importa. Um fim de semana brincar, fazer alguma coisa, mas eu acho que é fundamental isso. Com certeza. E aqui nós temos um homem da prática, né? que pensa e executa as coisas conforme esse pensamento, né? Então, eu já estou querendo aqui encerrar, porque nós estamos com o horário sim. Passado. A gente passaria aqui dias conversando, seguramente, talvez um acampamento inteiro conversando. Os chefes às vezes conversam nos acampamentos, que é uma conversa muito interessante. Mas, e a gente aprende muito, né, claro. Mas é um homem da prática, então ele tem uma visão de mundo, uma visão
um segmento da sociedade que são dos jovens, né? E tem uma atuação bastante importante em relação a isso, né? E que vai inspirar a gente, né? Então, convido você que está assistindo a nós, que ponha seus likes e etc., esse ritual todo de multiplicar a visualização desse material tão precioso, né? Vindo de uma pessoa que não faz trabalho formiguinha, porque não é uma formiguinha, né? Um formigão aí fazendo muitas coisas interessantes pelos nossos jovens e pela nossa sociedade, e que a gente precisa se inspirar nisso, porque é um bom modelo para o nosso futuro. Sim. Né? Agradeço muito, muito mesmo. Eu que agradeço, Dona Marlene, eu que agradeço, doutor Afonso. Foi uma honra estar aqui, agradeço a oportunidade. Eu acho que esses movimentos que dão início a um processo, eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que espero que vocês tenham essa força e continuem com esse lindo trabalho. E novamente agradeço o convite. Muito obrigado, fiquei lisonjeado. Muito obrigado. Ricardo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.